Olha ele aí. Boa noite, PC. Boa noite, tudo bem, Everton? Tudo tranquilo? Perfeito. Muito bom. Esperando o pessoal entrar. Olha a Bruna mandando um oi pra gente. Oi, Bruna, bom ter você aqui. Pronto. A notificação tá chegando para os nossos seguidores. A gente precisa aguardar Uhum. um pouquinho, que às vezes o Instagram demora um pouquinho para levar essa notificação para as pessoas. Então é uma breve espera e aí já vamos entrar no nosso tema, porque hoje o tema é bacana e é pouco falado, na verdade, Ever. É verdade, e quando o PC trouxe essa ideia pra mim, eu também fiquei um tanto curioso. E a gente vai descobrir um pouquinho sobre esse Cristo antigo, né? Que é o título da Isso. live dessa noite. Isso porque as pessoas, quando vão estudar assim, sobre a vida de Jesus, aí abrem logo os evangelhos, né? Diz pronto. Isso. Então, aqui os evangelhos é o ponto de partida. Na verdade, é o ponto de partida para você aprender sobre Jesus histórico, sobre Jesus encarnado, a pessoa que viveu entre nós. Aí os evangelhos é o ponto de partida. Mas a vida de Jesus não começa aqui. Isso. É, A na gente viu verdade, semana passada que Jesus existe faz muito tempo, né? Jesus faz exatamente, tempo. ele é eterno, eterno, ele é Deus. Né? Então, sempre que houve história humana, ele atuou na história de alguma maneira e vamos observar textos bíblicos que nos contam isso. Isso pode ser uma Uhum. novidade para você que está nos assistindo aqui. Essa live é importante para que entendamos a grandeza do nosso Jesus e como ele atuou em diferentes épocas, em diferentes contextos, para Uhum. beneficiar todos aqueles que amam o Senhor. É, talvez algumas pessoas se perguntem onde é que estava Jesus durante todo o Velho Testamento, né? E é uma Isso, pergunta justa, vamos dizer assim. E a gente vai estar trabalhando algumas passagens, né? Não todas, que seria meio sim, impossível em uma hora. Mas a gente vai estar trabalhando algumas passagens aqui hoje. perfeito, muito bom, muito legal. Então vocês que já chegaram, Bruna, Alessandra, se puderem, vocês avisem a amigos, conhecidos e outras pessoas que vocês sabem que curtem a página, que a live da gente já está no ar, para eles virem aproveitar com a gente também. Perfeito, muito bom. Esse horário de 8 horas fica mais agradável, não é? É, Dá a tempo gente de todo testou, mundo jantar, a gente ficar testou calmo. no de 9, né? A Sim. 9 da noite eu acho que ficava tarde demais pro pessoal, né? Ficava, até eu ficava 7, com sono. 7 ficava muito cedo, porque a janta e tudo mais, né? E 8 é o meio termo, né? Todo Sim, mundo já exatamente. Ficou jantou, bom mas pra ninguém tá indo gente, dormir, bom né? pra quem nos ouve. Exatamente. Excelente. Ó, Uhum. Belisa entrou. Excelente. Bom ter você por aqui, Belisa. E aí, Everton? O que acha? É, eu acho que já deu tempo de o pessoal ser notificado. Eu acho que a gente pode começar para não ter que correr muito com o assunto, né? Perfeito. Porque o assunto é extenso. Então, Uhum. toda live da gente não é um fim em si mesmo, né? Apenas para ela introduzir um assunto muito extenso que foi discutido há mais de 2.000 anos, né? É Uhum. necessário reconhecer isso. Né? Então, vamos Uhum. lá falar sobre o nosso assunto. Quem vê a nossa propaganda descobriu que o título dela é Cristo Antigo. E as pessoas ficaram se perguntando, Cristo Antigo, como assim? Vocês vão falar sobre o quê? Bem, vamos falar sobre a atuação do nosso Senhor Jesus no Velho Testamento. E há textos específicos na nossa Bíblia que nos revelam isso. Que durante o Velho Testamento, Cristo atuou de uma maneira bem especial, tá bom? Então escolhemos Uhum. 3 textos do Novo Testamento que fala da atuação dele no Velho, tá bom? Trechos, trechos assim bem esclarecedores da Escritura que vão
nos trazer o reto em si. Por qual texto vamos começar, Everton? Acho que a gente pode começar pelo a 1 Coríntios, deixa eu só checar aqui, 10:4. Acho que seria Ah, bom também 1 iniciar Coríntios com dez, ele. 4. Excelente. Então vamos lá, 1 Coríntios 10, 4. Vamos ler a partir do 1, né, para todo mundo pegar a ideia do que está sendo falado aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode nos acompanhar. Certo? Diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Oh, que legal, né? Eu me lembro, esses dias eu estava conversando com Renata, né? E aí Renata me disse algo bem interessante. Disse assim, olha, peraí, Deus libertou o povo do Egito, fê-los passar Uhum, a pé enxuto pelo Mar Vermelho e eles foram parar no deserto. No deserto não tem padaria, não tem mercado, não tem plantação, não tem comida, não tem nada. Né? Aí eles comiam porque o maná chegava. E teve algumas situações que Deus também deu carne ao povo, certo? Mas e a água? Como é que faz? Porque a água tem uhum, que estar bebendo toda hora, né? uhum, Aí eu disse, não, lembra lá daquele evento, né, em que aparecia uma pedra onde Moisés batia e a água saía, né, jorrava de lá e o povo bebia. Aí ela disse, eu li um texto sobre isso. Aí eu disse, não só tem um, tem outros, né, que falam uhum. sobre essa situação. Aí ela disse, peraí, olha, foi 40 anos no deserto, então sempre tem uma pedra? Sempre tinha uma pedra lá para Moisés bater? Como é que é isso? Eu disse, sempre tinha uma pedra, e essa pedra era Cristo. Era providência Uhum, de Deus no processo. Então Deus ele uhum, não deixou o povo sem água. Deus ele uhum, sustentou o seu povo. Mas eu acho que é bom a gente assim se situar um pouquinho no que está pegando aqui no livro de 1 Coríntios. Né? Para a gente entender o capítulo 10, a gente precisa entender que o capítulo 10 faz parte de uma unidade. Capítulo 8 de 1 Coríntios 9 e 10 faz parte de uma argumentação só do apóstolo Paulo. Ele está falando sobre a liberdade que nós temos em Cristo. E assim, ele ensinando sobre esse assunto para os irmãos, o que ele faz? Ele diz, olha, sobre esse assunto, você precisa passar toda atitude sua por algumas peneiras. Se as suas atitudes, se o que você deseja fazer, que você acha que é certo ou não, passar por essas peneiras você pode fazer com tranquilidade. Aí quais são as peneiras que o apóstolo Paulo coloca aqui? A primeira peneira é o seguinte, olha, o que você quer fazer? Que é uma questão de opinião, que é uma questão de gosto. Se não influenciar o seu irmão para o pecado, você pode fazer. Passou pela primeira peneira. Ele fala sobre isso no capítulo 8. No capítulo 9, aí ele apresenta a próxima peneira. Ele diz, olha, se o que você for fazer é uma questão de opinião, de gosto, e essa coisa não cria obstáculo para pregar o evangelho, então beleza, você passou pela terceira peneira, então você pode fazer essa coisa. E no capítulo 10 ele diz, olha, preste atenção, isso que você quer fazer agora, questão de gosto, de opinião e tal, que você é livre para fazer. Isso vai te influenciar para o pecado? Vai ou não vai? Bem, então, se passa por essas três peneiras, então você pode fazer. Então, o assunto é esse aqui que o apóstolo Paulo está conversando com os irmãos. Né? Mas veja bem, uhum, aí ele fala do exemplo dos israelitas, no capítulo 10, e ele diz assim, olha, os israelitas passaram pela mesma experiência que vocês passaram. Ou seja, os cristãos não são batizados, os israelitas no passado também foram batizados. Quando passaram pelo Mar Vermelho. Os cristãos hoje não são sustentados pelo pão do céu, pelo Espírito que dá a todos de beber? Bem, no passado, os israelitas também foram sustentados por Deus e era até Cristo que estava providenciando.
Mas o que acontecia? Esses israelitas fracassaram em agradar a Deus. Porque começaram a se envolver, começaram a se aproveitar de sua liberdade para fazer coisas erradas. Aí caíram em idolatria, caíram em murmuração e muitas coisas que desagradaram a Deus e o fim deles foi triste. Né? Enfim, aí o apóstolo Paulo Uhum. está falando sobre isso para motivar os irmãos de Corinto a não se misturar com paganismo, a não entrar nos templos de ídolos e coisas assim do tipo, que na verdade o ídolo não é nada, mas é uma representação do demônio, né? E ele vai falando sobre isso. Uhum. Ok, mas o que é que chama a atenção nesse texto aqui? O que chama a atenção é a atuação de Cristo no Velho Testamento. Então o povo morou no deserto durante 40 anos, o povo de Deus, o antigo Israel, e foi Cristo que providenciou as coisas para o povo de Deus. Foi Cristo que sustentou o povo. Foi Cristo que deu de beber àquela gente. Uma gente que murmurava, pessoal que pecava demais, povo difícil, mas Cristo estava ali, cheio de graça, oferecendo água para saciar a sede daquelas pessoas. Uhum. Então, esse é o primeiro texto que vale a pena a gente pensar sobre a atuação de Cristo no Velho Testamento. Quer falar alguma coisa, Everton? Eu acho interessante, Paulo, ele trazer isso à tona no meio desse tipo de argumentação, né? Provavelmente ninguém esperava que Jesus, de alguma forma, tivesse agido naquele evento que a gente conhece, né, durante o deserto. Mas aí Paulo, por inspiração divina, né, e por conhecimento também, ele mostra que Jesus estava lá, né? E isso já responde um pouquinho daquela pergunta que a gente falou no começo de onde que estava Jesus no Velho Testamento, né? Porque às vezes dá a entender que só havia Deus no Velho Testamento, né? O Espírito Santo aparecia, vez ou outra lá, no Espírito de Deus. Jesus poucas vezes aparecia, às vezes a gente acha que é ele lá em Daniel na fornalha, né? O pessoal na fornalha, no livro de Daniel. Sim. E Paulo está mostrando, né? Olha, Cristo estava aqui nesse acontecimento importante. Todo mundo sabe, todo mundo que lê ou quer conhecer as Escrituras, sabe que o êxodo, né, a peregrinação lá no deserto, é um dos fatos marcantes, né, da Com história certeza. de Israel, né? E Jesus estava lá sendo a pedra, né, a bebida espiritual que os seguia. E é bem interessante a gente perceber isso, né? Sim, exatamente. Então, Cristo era a pessoa que sustentava a vida daquelas pessoas, porque sem água, sem vida, né? Então, Cristo Uhum, estava sustentando a vida física daquela gente, certo? Sem uhum, Cristo, aquelas pessoas teriam morrido no deserto. Pela atuação de Cristo, o povo viveu e chegou à terra prometida, a terra que manda a uhum. lei e mel. Então, Cristo os ajudou nesse processo. Outro texto importante, Everton, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, é aquele texto bacana de 1 Pedro capítulo 1. Então, se Hum, você tiver uma Bíblia em casa, vamos vamos lá. abrir aqui conosco. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11. Esse texto aqui é fantástico, fantástico. Se a gente entender esse texto bem, vai entender o quão foi importante assim a atuação de Cristo para edificação da espiritualidade da religião do povo de Israel. Então, no primeiro Uhum, texto, Cristo estava ajudando o povo em sua vida física, em sua vida material, auxiliando o povo como provedor, como aquele que dá água, como aquele que sustenta. Já nesse texto de 1 Pedro, ele está dando auxílio para a espiritualidade, direção para que as pessoas compreendessem a palavra de Deus e até mesmo seus projetos futuros. Ok. uhum. Então, gostaria de ler esse texto, Everton? Posso ler sim. Pronto, ótimo. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, né? Foi a Isso. respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos.
Isso, muito bom. Então, Pedro ele fala essas palavras para os irmãos e ele está entrando no assunto mesmo de salvação, da herança que ninguém pode macular, da herança assim maravilhosa que os cristãos têm, a herança da graça, da salvação, tudo mais. E o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, ele está valorizando tudo isso. Diz, olha, é muito importante a herança de vocês, a salvação, então fica na fé. Mesmo que tenha provações, dificuldades ao longo de sua vida cristã, ao longo desse processo, fica com os olhos centrados na salvação, na graça, na sua recompensa final. Ele está falando sobre esse assunto. E esse texto que Everton leu é fundamental, porque ressalta mais ainda o valor da salvação e da nossa herança celestial. Porque ele vai trazer aquela ideia, né, de que os profetas do Velho Testamento trabalharam em prol dos tempos da graça, trabalharam em prol da salvação. Então, assim, não Uhum. foi um negócio assim que Deus assim decidiu assim na hora, sabe? Tipo, poxa, eu vou enviar o meu filho aí para morrer, estender a graça para todo mundo, já que nada deu certo. Não foi isso, né? Foi algo bem planejado, bem trabalhado durante séculos. Muitas pessoas pregaram, muitas pessoas deixaram a sua colaboração, a sua construção, o seu ensino, para que a gente recebesse a graça agora, para que a gente recebesse a herança agora. Então ele está Uhum. falando sobre isso, né? E isso é importante, porque para pensar comigo. Eu quero, por exemplo, comprar um boneco da Mônica para o meu filho. Ok, quero comprar. E aí, se eu compro um de plástico, um pequenininho, é quanto? Lá uns R$ 10. Uhum. Mas e se eu comprar o mesmo bonequinho da Mônica, só que esculpido em madeira? É mais caro ou Aí mais barato? aumenta. Já aumenta o Aumenta preço aí, né? bastante. E aí você pode perguntar, por que o boneco esculpido em madeira vai valer bem mais do que aquele bonequinho de plástico? Não é somente pelo material que é diferente, que é mais resistente, mas é porque a pessoa que fez o boneco dedicou muito tempo para isso. Foi trabalhoso, Uhum. foi trabalhoso. Levou tempo, tempo mesmo para construir. Tempo, muito esforço, muita dedicação, muita. Então assim, então quando uma coisa leva muito tempo para ser construído, um esforço danado para ser construído, então vale muito. Então Pedro está falando sobre esse assunto, né? A Uhum. salvação, os tempos da graça, foi bem construído por Deus. Muitos profetas pregaram e deixaram sua colaboração para que vocês entendessem o que vocês estão vivendo agora e aproveitem, certo? Ok, mas o que é que chama a atenção? Aonde é que entra Cristo aqui nessa história e nesse texto? É porque a Bíblia diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas, enquanto os profetas exerciam o seu ministério de pregação. Uhum. Rapaz, essa informação é espetacular. E é bastante Sempre nova, houve né? profetas. Oi? E é bastante nova para os ouvintes de Pedro, né? Os ouvintes não, mas para os leitores de Pedro, né? Sim, com certeza. Acho que quando eles assim, se depararam com isso aqui, disseram: caramba, nossa, que massa, gostei. Uhum. Certo? Então, assim, é uma informação muito bacana. Então, Cristo ele atuou no Antigo Testamento de que forma? O espírito dele estava nos profetas. E os profetas eram as pessoas que ensinavam o povo, que pregavam na rua, que repreendiam o povo, que mostravam o caminho de Deus para o povo, a direção que eles deveriam ir. Os profetas aconselhavam os reis de Israel para que eles fizessem um bom governo, para que a nação não caísse. O Uhum. profeta no antigo Israel teve um papel fundamental, fundamental na história do povo de Deus. Porque era na boca do profeta que havia orientação. A palavra profeta significa porta-voz. Então, profeta de Deus é porta-voz de Deus. É aquele que fala por Deus. É aquele que é boca de Deus. Então, a Uhum. palavra de Deus chegava para o profeta e o profeta falava a palavra de Deus para orientar o povo em todos os sentidos. E ele fazia todo esse trabalho de pregação, de orientação,
de ensino no poder do Espírito de Jesus. Então, Jesus atuava na vida dos profetas para que eles fizessem esse trabalho. Porque por eles mesmos, eles não conseguiam fazer. O homem por si só, ele não consegue realizar a vontade de Deus do jeito que é para ser. Uhum. Mas com a ajuda de Jesus é onde tudo acontece. Então, é fantástica essa informação. Uhum. Então, a gente aprendeu no primeiro texto, que é aquele de 1 Coríntios, que Jesus ele sustentou o povo em suas dificuldades, principalmente no deserto, lá dando água para o povo beber. Então, sustentou, auxiliou como um bom provedor nessas necessidades básicas. A primeira coisa que aprendemos. A segunda coisa que aprendemos agora é que Jesus ajudou a vida espiritual do povo, dando orientação, oferecendo a palavra de Deus para que as pessoas conseguissem guiar a sua vida e agradar a Deus em tudo. Certo? É interessante pensar que Cristo ele dá esse discernimento, né? Esse trabalho através de seu Espírito para preparar para a sua própria chegada, né? O texto vai dizer que fala ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar, né? Então eles falaram sobre a chegada de Cristo, falaram sobre o sofrimento que Cristo teria de suportar, né? E as glórias que viriam depois desses sofrimentos, né? Então o Espírito de Cristo ele agiu nos profetas para preparar o caminho, né? Às vezes a gente acha que João Batista somente, né, preparou o caminho para Jesus, João Batista foi mas o último, né? isso, desde os profetas, dos primeiros profetas, o caminho já vinha sendo preparado pelo próprio Espírito de Cristo que agia nos profetas, né? É interessante. Então, Cristo ele fez a preparação, fez a obra da salvação, fez tudo. Uhum. É o diretor Do princípio ao da fim, ele obra. fez tudo. Exatamente. Então, os profetas foram somente instrumentos de Deus nesse processo. Mas o Espírito poderoso que atuava nos profetas era o Espírito de Cristo, era o próprio Jesus. Certo? Então, Isso é mesmo. muito interessante, né, você falar sobre isso aqui, que o Espírito de Cristo que neles estava predizia os sofrimentos de Cristo e as glórias que viriam depois. Então, a gente pode lembrar rapidamente de quê? Isaías 53, Sim. pode lembrar do Salmo 22, do Salmo 69, do Salmo 110, de alguns textos que falavam diretamente de Jesus e que esclareciam coisas também sobre o seu sofrimento. E sobre as glórias que viriam depois do sofrimento. Quais foram as glórias que surgiram depois do sofrimento de Jesus? Bem, ele foi principal dela, entronizado, a ressurreição, ele foi ressurreto, ele foi entronizado como rei do universo, o Espírito Santo veio, a igreja foi estabelecida, o nome do Senhor passou a ser conhecido em todos os lugares da terra. Então, tudo isso é falado desde o Velho Testamento que iria acontecer. Agora era Cristo que estava por trás de todas essas coisas, de todo o E a processo gente, de anunciação. com essa segunda passagem, a gente já tem a presença de Cristo em dois momentos assim importantíssimos da história dos hebreus, né? O primeiro deles que a gente viu é o Êxodo, que é a libertação lá do Egito, né? E a peregrinação lá pelo deserto, né? A preparação para chegar na Terra Prometida e tudo mais. E a segunda, a gente tem a etapa dos profetas, que é outro momento muito importante da vida de Israel, que era um momento assim de ser guiado, né? Como você disse, o profeta era o porta-voz de Deus e era a voz de Deus, vamos dizer assim, para um povo que muitas vezes não sabia para onde ir, né? Apesar de Deus sempre mostrar o caminho, o povo ficava meio perdido. Então, tanto os profetas como lá no Êxodo e na peregrinação, a Bíblia nos fala, especialmente no Novo Testamento, né, que Jesus estava lá cuidando de tudo, né? Exatamente. Tanto do lado físico como do lado Sim, espiritual, agindo como um bom sim. provedor e também como um bom orientador espiritual. Uhum. Então o corpo não é só comida, né, também. Então ele precisa de força extrafísica, vamos dizer assim, né? Uma força espiritual Exatamente. e discernimento Bom. espiritual, né? Isso. Exatamente. PC, tem uma passagem, eu não sei se você tem mais a falar sobre essa de Pedro,
Mas tem uma passagem Muito bem bem. interessante lá em Judas. Não sei Ah, se você vamos tá lá. lembrado qual é a que eu tô falando. Mas é a de Judas. Judas só tem um capítulo, né? Ou nenhum capítulo. Então é Judas, versículo 5. E aqui a gente vai perceber como Jesus agiu e agia, né? No Velho Testamento. Mas como ele agiu, assim, tanto no início de um evento, quanto durante o evento e até depois do evento, né? Então, se você Sim. lembra bem da primeira passagem, você vai lembrar, você vai entender o que é que eu estou querendo dizer, né? E diz assim, ó, Judas, versículo 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Peraí. Eu li errado, PC. Eu acho que eu posso ter lido errado, eu não sei. Deixa eu até esfregar os olhos aqui, né? Mas aqui tá dizendo que a Judas diz que quer lembrar que Jesus, tendo libertado um povo, o tirou da terra do Egito, né? Então aí, se você tá com a sua Bíblia em casa, provavelmente, dependendo da versão da sua Bíblia, vai ter lá que o Senhor, não é? PC, qual a versão que tu tá usando? Estou usando a nova Almeida atualizada. Ah, então na Almeida atualizada ele vai estar lá, o Senhor, né? Já vai estar Jesus. Em edições Isso. como, deixa eu abrir aqui, a Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, vai estar lá, mas quero lembrar-vos que, como alguém já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, peraí, que diferença é essa que uma Bíblia diz que é Jesus, e a outra Bíblia cita Senhor, que pode ser tanto Jesus como Deus Pai, não é? Existe uma disciplina dentro dos estudos teológicos e estudos textuais que se chama crítica textual. Eu não sei se você que está nos vendo já ouviu falar disso, mas do que se trata essa disciplina? Ela vai analisar os manuscritos, sei lá, foi achado tal manuscrito na Capadócia sobre Judas 5, foi achado esse aqui na Turquia, na Grécia sobre o mesmo versículo com a diferença. Então a crítica textual vai reunir todos os manuscritos sobre uma determinada passagem ou um determinado livro, no nosso caso o Novo Sim. Testamento, e julgar qual é a leitura mais natural, qual foi o original, vamos dizer assim, né? E aí nós temos duas diferenças textuais. Alguns manuscritos vão dizer Senhor, alguns manuscritos vão dizer Jesus. Então, atualmente tem um grupo do Centro de Estudos. Espera aí, eu estou traduzindo na hora. Centro de Estudos do Novo Testamento. Basicamente isso, né? O Centro de Estudos Fala de em inglês que Manuscritos. fica mais bonito. Centro de Estudos dos Manuscritos do Novo Testamento, né? CSNTM, né? Então ele é liderado por Daniel Wallace, que atualmente ele é o maior crítico textual vivo, né? E ele debateu com pessoas como Bart Ehrman, que é outro crítico textual, mas está no lado inverso, né? Seria um inimigo do Evangelho. Então veja bem, depois deles analisarem tudo direitinho e checarem, verem os melhores manuscritos, que nem sempre são os mais antigos, nem sempre são os mais recentes. Eles chegaram à conclusão que a leitura mais natural é que, de fato, no original estava escrito Jesus. Então, Judas, ele estava fazendo ou explicando que o próprio Cristo foi quem agiu libertando o povo lá do Egito, né? Então, se você lembra da passagem lá de 1 Coríntios 10, Paulo apresenta o ambiente depois da fuga, né? Vamos dizer assim, né? Da libertação. O Sim. pessoal estava lá no deserto, né? Então, Judas vem e diz, olha, ok, talvez ele nem estivesse pensando no que Paulo escreveu, mas ele disse, olha, Jesus estava durante
a libertação. Então, o que isso pode significar? Pode significar que o Espírito de Cristo agiu por meio de Moisés. É uma possibilidade, não é? Moisés como sendo aquele que conduziu a libertação do povo, né? Isso pode significar que o próprio Jesus realmente estava conduzindo o povo durante a libertação, né? A fuga do Egito. Então veja que interessante, nós temos duas passagens sobre uma mesma situação, né? A libertação do povo do Egito. Então na de Judas a gente tem um Jesus que cuida desde o início da libertação, e em 1 Coríntios 10, Paulo nos explica que Jesus estava cuidando durante o tempo no deserto, né? Então Jesus Legal, não então apenas... agora o quadro ficou completo, né? Ficou completo. Então, Jesus não apenas ele cuida... liberta o povo, sustenta e ainda atua assim profeticamente para orientar o povo. E se a gente considerar que os profetas assim começaram a partir de Moisés, né? Então Sim, temos uma continuidade bem interessante. sim. Então o que é que isso mostra pra gente? Jesus está cuidando da história, né? Vamos dizer assim. Então, qual é o evento mais importante, talvez assim, na história do judeu? É a libertação da escravidão, né? Eles cantam Sem isso, dúvida. eles sempre estavam lembrando disso, então ah, nada mais justo, né, ou mais óbvio do que o próprio Jesus está atuando na libertação daquele que viria a ser o seu povo e o povo que abençoaria as nações pelo fato de Jesus ser judeu, né? Muito bom. Então, talvez Rapaz, você nunca pensou dessa forma, né? Mas esse assunto da crítica textual, ele é muito mais tem muito mais a estudar, mas eu fiz um resuminho para você entender por que na sua Bíblia tem Senhor, dependendo da versão que você está usando, e em outras Bíblias já foi atualizado para Jesus, né? Então, versões recentes como deixa eu ver aqui, Nova Almeida Atualizada, eu acredito que NVT, talvez. Então, eles já estão baseados nesse livro aqui, que é o Novo Testamento grego, a quinta edição, né? Talvez vocês estejam vendo invertido, mas esse aqui, até o momento, é a versão mais atual do Novo Testamento grego que os tradutores se baseiam para a Bíblia que você tá lendo aí seja assim acessível, né? Na linguagem e excelente. em manuscritos mais atuais. Excelente, muito bom. Então falamos aqui sobre os textos que falam claramente sobre a atuação de Jesus na época do Velho Testamento, certo? Mas assim, Everton, esclarece pra gente uma coisa. É porque muitas pessoas falam, quer dizer, usam alguns textos específicos do Velho Testamento para dizer que Jesus atuou naquele evento específico, mas quando nós lemos o texto do Velho Testamento, o texto não fala que foi Jesus que atuou ali. Tem aquele Uhum. famoso texto, né, dos três amigos de Daniel, né, que foram jogados na fornalha, e aí Sim, aparece sim. um quarto lá. E Uhum. aí aquele quarto homem, Nabucodonosor, olha e diz, gente, a gente não colocou Quem é esse três, aí, porque né? Tô aparece vendo esse quatro, quarto, né? e esse quarto é semelhante ao Filho dos Deuses, como é que é isso aí? E aí as pessoas Uhum. dizem, olha, foi Jesus que apareceu lá. Mas só que quando lemos o capítulo 3 de Daniel direitinho, o texto não diz que foi Jesus que apareceu lá. Uhum. Então, como é que a gente resolve essa questão? Então, nós temos um apego, vamos dizer assim, e a gente pode perceber isso nas perguntas que mandam pra gente, né? Nós temos um Sim. apego, talvez devido à proximidade ao Novo Testamento, né? É lá que a gente conhece, vamos dizer assim, de maneira explícita, sem precisar de parar para analisar, né? Lá Jesus aparece e Jesus está andando, Jesus está falando com o povo, né? A gente não precisa pegar o texto e examinar para ver se é Jesus ou não, né? Então, por questão de proximidade, eu acredito, a gente tem um apego ao Novo Testamento, né? E a gente tende a toda figura, vamos dizer assim, especial que apareça no Antigo Testamento, a gente levar em conta logo Jesus Cristo, né? Então essa de Daniel é uma passagem bem comum que a gente gosta de colocar Jesus lá, embora nenhum apóstolo, nenhum evangelista tenha dito
que era o próprio Jesus, né? Então, a gente observa lá, aparece um quarto homem, Nabucodonosor, poxa, é uma aparência de filho de Deus, né, gente? Opa, esse aí é Jesus. Tem música sobre isso, né? O quarto homem da fornalha e tudo mais. E aí a gente pode entrar no assunto, PC, que são as teofanias. Ah, sim. Você quer entrar? Então, deixa eu só resumir e você entra com o assunto, Pronto, né? perfeito. Teofania, né? Então, teo é o quê? É Deus, né? Em grego theos, né? Deus. E fania é Sim. aparição, manifestação, revelação. Então são aparições ou manifestações de Deus. Então, como é que a gente pode, sabendo desse termozinho, o significado desse termo, entender melhor esses textos, PC? Então, veja bem, você explicou muito bem qual o significado de teofania, é isso mesmo, é uma manifestação de Deus. E é importante a gente lembrar que essa manifestação do divino, ela acontecia de um jeito assim, digamos que natural, natural no sentido de voltada a efeitos da natureza, e a gente vai falar sobre Uhum, texto que falam sobre isso, e também de forma mais pessoal, através de uma pessoa encarnada, de um mensageiro, ou de alguém com a aparência de pessoa, certo? Então, assim, uhum, nesses eventos naturais, a gente se lembra quando Deus conversou com Moisés ali a partir daquela sarça que pegava fogo, né? Então, a partir daquela sarça pegando fogo e a sarça não se consumia, foi a partir dali que Deus ele se comunicou com Moisés, né? É importante lembrar que quando o Senhor responde os questionamentos de Jó, ele vem em forma de redemoinho. Quando ele vai conversar com Elias, ele vem através de um vento suave. Quando ele se uhum, revela a Moisés e ao povo de Israel, que estava no sopé do Sinai, ele vem de uma forma tremenda, né? Aparece relâmpagos, aparece uma escuridão. A Bíblia diz que o monte assim balançava violentamente, né? Então foi dessa maneira uhum. até assombrosa que Deus ele se revelou. Então tudo isso também é teofania, mas não vamos aqui nos referir a essas teofanias mais ligadas a coisas que aconteceram na natureza. Tá bom? Vamos Uhum. falar sobre as teofanias de cunho pessoal, porque assim Deus ele se revelou de maneiras assim bem interessantes no Velho Testamento, de maneiras assim bem pessoais mesmo. Por exemplo, lembra daquele rapaz que chega e a Bíblia diz que era o Senhor, né? O Senhor Uhum. chega para almoçar com Abraão. E aí Abraão conversa com o Senhor e tal, é onde o Senhor diz assim para Sara que ela vai ter um filho e tudo mais. O texto diz que é o Senhor lá. Às vezes você vai ler em sua Bíblia, no Velho Testamento, um tal de anjo do Senhor, que sempre aparece uma Sim. hora ou outra, certo? E que esse anjo do Senhor às vezes é adorado e é entendido como uma manifestação do próprio Deus. Uhum. Existe também um camarada meio esquisito que aparece no livro de Josué, né? Que até Josué assim se prostra, adora ele, que é um rapaz que vem com uma espada e aí Josué fica assim assustado e diz: Olha, você vai lutar conosco ou você é dos inimigos? E aí ele vem trazendo uma mensagem boa e Josué adora aquele príncipe dos exércitos, né? Então é um personagem também que revela uma manifestação divina porque aceitou a adoração de fato, né? Uhum. Então, quando falamos sobre teofanias, estamos falando sobre essas histórias assim curiosas, onde Deus ele se manifesta através de uma pessoa e que a Escritura diz, foi o Senhor ou foi o anjo do Senhor, Uhum. tem um título especial para isso, né? Outra história importante é aquela, né, onde Jacó luta com Uhum. Deus, né? Então Deus estava ali em forma humana lutando contra Sim. Jacó. Certo? Então tem todas essas histórias, poderíamos mencionar muitas outras aqui, para a gente entender essa história das teofanias. E o que as pessoas costumam fazer? Dizer que todas essas aparições, no Velho Testamento, essas aparições divinas, na verdade era Cristo. Certo? Então, essa é Uhum. uma leitura cristã dos textos do Antigo Testamento. Não estamos dizendo que é uma leitura Uhum. errada, uma leitura negativa, uma leitura que vai trazer Sim, 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 sim. prejuízos para a cristandade atual. Essa leitura não vai trazer prejuízos para
para a cristandade atual, não é nada disso. Mas assim, é uma São leitura leituras de que mora possibilidades, mais, né? exatamente, é uma leitura que mora mais na área da aplicação, na área do pensamento cristão, na área da interpretação figural, né? Então, fica mais por essa área aí, certo? Mas assim, Uhum. nos nossos estudos bíblicos, precisamos olhar para a Bíblia e entender o contexto, o que estava acontecendo ali, certo? O contexto original. E aí, quando a gente entender o contexto original, aí a gente pode chegar com a nossa tradição cristã para ver se a gente acha alguma luz aí nessa história. Uhum. O interessante, PC, é como eu disse, né? Essa questão nossa, isso eu estou organizando aqui a tela que eu leio as coisas, né? Ah, é uma questão nossa sentir esse apego pelo Novo Testamento e dessa forma qualquer figura que assim lembre Jesus, a gente afirma que é Jesus, né? Então é muito importante que a gente tenha cuidado, é claro, ao afirmar esse tipo de coisa, não por ser um erro teológico, algo que é um pecado, mas só pela própria escritura ela não dá assim muita informação sobre isso. E talvez fosse assim ou é assim que Deus quer que tal circunstância seja entendida, né? Talvez Deus quis confundir Nabucodonosor com o quarto homem da fornalha, sem também nos revelar nem nada sobre ele, né? A gente fica Talvez tão seja, confuso né? quanto eles, né? A Talvez, gente, talvez seja, mas como a Bíblia assim não dá essa informação de cara, então a gente tem que ter uhum. algumas ressalvas, né? Mas já que estamos falando É, sobre a atuação de Cristo no Velho Testamento, a gente tinha que tocar sobre esse tema, né? Das uhum. teofanias, que até tem pessoas que chamam de cristofanias, né? Para logo Sim, dizer sim, logo, sim. olha, foi a atuação de Cristo lá. É possível, mas assim, a gente precisa ter ressalvas porque a Bíblia não diz claramente. Eu acho que é um evento muito importante para que nenhum apóstolo ou evangelista tenha desmistificado para os leitores do Novo Testamento, né? Sim, Então, talvez essa seja uma evidência, vamos dizer assim, entre aspas, de que talvez possa não ter sido. Mas veja, a gente não veio aqui para dizer que não é Jesus ou que é Jesus. A gente veio aqui para dizer, vamos dizer assim, o que a Bíblia diz, né? E ela não traz nenhuma exatamente. informação, a não ser a surpresa que ela causa no próprio Nabucodonosor, que talvez seja a própria surpresa que Deus queria causar Exatamente. em E a cada gente um não de nós, precisa né? forçar esses textos para Isso. provar que Jesus atuou no Velho Testamento. Porque a gente já Uhum, leu textos e textos assim claríssimos que falam que Jesus atuou no Velho Testamento. Então uhum, podemos ficar uhum. com o que a Bíblia diz e assim a conversar sobre algo que é seguro, certo? Que é seguro Isso, porque um exatamente. apóstolo falou ali. Então, se a gente Uhum, trabalha com o que foi falado por um apóstolo, então a gente está debaixo de bons lençóis. uhum, uhum. Exatamente. Outra passagem, PC, só pra gente comentar bem rapidinho, é. Não sei se encaixa tão bem em teofania, provavelmente não muito, mas é uma passagem que geralmente ela é interpretada de um jeito ah, assim, né? É Jesus, é quando lá em Gênesis fala que o descendente da serpente ele Sim, vai vencer, né? Então, nossa mente do Cristo que redime, que salva, né? Coloca logo em Jesus Cristo, né? Então, ou em sim. Cristo serão, ou em ti, para Abraão serão abençoadas muitas nações, né? E a Sim. gente, novamente, a gente não precisa recorrer a a esse tipo de interpretação. Ah, isso aqui, ó, é Jesus, né? Para dizer que dessa forma as nações foram abençoadas, né? Porque em ti as nações serão abençoadas, porque de Abraão veio o povo hebreu, o hebreu, os judeus e assim Sim, sucessivamente, né? Até que chegou o próprio exatamente. Cristo, né? Exatamente. E vamos Então, parar para pensar, né? Ah, não, pode continuar. não, pode falar. Ah, sim, sim. Então vamos lá. Então vamos parar para pensar nesse texto que você falou de Abraão, né? Chega Deus para Abraão e diz: olha, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí quando a gente olha e diz: olha, é o descendente de Abraão, Jesus, que vai abençoar todas as famílias da terra. Essa é uma leitura boa, uma leitura certa. Até o apóstolo Paulo faz essa leitura lá na frente, né? Mas lembra Uhum, que quando o livro de Êxodo foi, de Êxodo não, de Gênesis foi escrito, ainda não tinha o livro de Gálatas, ainda não tinha tradição cristã, pensamento cristão, não tinha nada disso, né?
Então, olhando Uhum. assim para o contexto original, olhando para o livro de Gênesis, quem é o descendente de Abraão que abençoa todas as famílias da terra? Ele tem nome, José. Uhum. José é o filho descendente de Abraão, filho de Jacó, que se torna governador do Egito, e por causa de suas visões da palavra de Deus que ele recebia ali, durante 7 anos de abundância, ele acumulou muito trigo, e aí quando veio os 7 anos de fome, o Egito tinha trigo para abençoar todas as famílias da terra. Então, o descendente de Abraão foi a pessoa que fez diferença na história. Foi a pessoa que salvou o mundo em um momento de fome extrema. Pronto, é essa a leitura do livro Uhum. de Gênesis. Certo? Então, quando a Uhum. gente olha para o contexto original, quando a pessoa olha ali somente para a obra, para o livro de Gênesis como um todo ali, essa é a interpretação natural. Agora, muitas pessoas não conseguem chegar a essa interpretação porque já chega com teologia cristã, né? Já chega com Isso. pensamento cristão olhando para o texto. Então, qual a dica que a gente dá para vocês que estão nos assistindo, né? Vamos tentar achar o contexto original mesmo, certo? Do Velho Testamento. Tentar descobrir o que está pegando ali. Então, quando a gente lê a Bíblia dessa maneira, aí a gente assim fica enriquecido em dois momentos. No primeiro momento é Uhum. descobrindo, se envolvendo com aquela tradição antiga do Velho Testamento e descobrindo o que, que a Bíblia significou para aquela gente ali que estava recebendo aquele livro. E, em contrapartida, estaremos também entrando em contato com um texto antigo que terá o seu cumprimento maior em uma nova era no Novo Testamento. Uhum. Como você falou, né, Paulo, ele vai mencionar isso mais lá na frente, mas aí tá seguro, vamos dizer assim, né? Porque é uma Exatamente, estamos interpretação seguros. apostólica. Aí vamos dizer assim, só é possível ter uma interpretação correta baseado num apóstolo? Veja, não é que só é possível, é que é mais seguro. Então, é mais seguro a gente depender de alguém que tem uma proximidade maior e a inspiração divina, vamos dizer assim, né, no processo de escrita Sim, do material. Mas a gente pode chegar por análises a interpretações verdadeiras, né? O que a gente está querendo dizer, enfatizar aqui, é que nem sempre essas convenções, vamos dizer assim, que a gente escuta talvez desde pequeno, elas são assim, tá claríssimo na Bíblia, né? A gente está convidando a você a olhar para a sua Bíblia e perceber, opa, peraí, eu sempre escutei isso, mas a Bíblia não chega a dizer que isso é isso, né? sim, exatamente. Isso nos leva a pensar um pouquinho, Everton, sobre profecia, né? Falamos um pouquinho sobre interpretação figural aqui, acho que já está de bom tamanho. Acho que podemos assim fechar essa live falando sobre a questão das profecias, que elas Uhum, também precisam ser interpretadas dentro do seu contexto original, dentro do seu significado de uma obra literária, do próprio livro, né? Então, eu queria trazer um exemplo aqui específico, né, para a gente fazer esse exercício. Lembra lá daquele texto de Isaías capítulo 7, onde Isaías está em um diálogo com Acais. E o rei Acais, ele está se vendo no aperto, porque a nação de Israel está sendo ameaçada por outras nações. E uhum, aí Acais, em vez de buscar ajuda e refúgio no Senhor, o que é que ele faz? Ele confia em outras nações para defender. Ele pensa, já que essas nações aqui estão me ameaçando, então eu vou procurar me aliar a uma nação forte, a uma nação poderosa para me defender, para lutar por mim. Ele não procura o Senhor. Aí chega Isaías para repreender ele. Isaías uhum, diz, olha, não é assim. Você precisa confiar no Senhor, não precisa fazer alianças com reis estrangeiros. Peça um uhum. sinal a Deus. Aí Acais, todo incrédulo, diz: eu não vou pedir sinal nenhum a Deus, coisa nenhuma não. Aí Isaías disse: tá bom, já que você não quer pedir nada, então deixa eu contar algo para você. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. O seu Jesus, é nome será Jesus. chamado Emanuel. Pronto. Aí, quando as pessoas olham para esse texto, pá! Né? Mateus capítulo 1, vai logo para lá, olha aqui é Jesus. Então, desde o Velho Testamento já estava profetizado que Jesus viria, que Jesus seria o Emanuel, que ia fazer a diferença e tal. Então,
Essa interpretação, ela é correta? Ela é correta porque Mateus fez, inspirado Isso. pelo Espírito Santo. Então, qual foi o exercício que Mateus fez? Ele leu o texto de Isaías e enxergou a história da redenção ali. Ele enxergou Jesus naquele texto e trouxe Jesus para o livro que ele estava escrevendo. Então, o que ele fez foi belíssimo, foi louvável, bacana demais. Certo? Entretanto, existia um contexto original, certo, nessa história. E até quando a gente lê os próximos versículos, aí é onde a gente vai percebendo aonde é que a gente está pisando. Ó, vamos lá para esse texto, né? Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 14, é o texto que nós lemos, falando que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele será chamado Emanuel. Virgem ou moça, né? Depende muito da Na tradução. tradução, né? E mesmo assim, né? Uma virgem. Se eu digo, não, aquela moça virgem vai ter um filho. Eu não estou querendo dizer que ela virgem vai ter um filho, tá entendendo? Eu Uhum. estou querendo dizer, não, ela é virgem agora, mas ela vai se casar, vai ter um filho, né? Isso. Estou nessa linguagem aí, né? Dizer a Então, mas mesma veja coisa bem, a com gente poucas não está. palavras, né? Vamos deixar as coisas claras para quem está ouvindo aqui. Não estamos negando a doutrina do nascimento virginal de Jesus, nada Sim. disso. Nem a Vamos própria deixar claro. profecia, né? Nem a própria profecia, nem a leitura de Mateus. Tá tudo certo, tudo bacana, tá bom? Vamos deixar bem Uhum. claro essas coisas. Estamos aqui no exercício de tentar ler um texto do Velho Testamento no seu contexto original para entender o que aquela mensagem significou para o Acais, que era a pessoa Uhum. que estava recebendo essa palavra. Então, quando a gente olha para o versículo 15, olha a continuação da história. Diz assim, sobre esse menino, que será chamado Emanuel, que Emanuel significa Deus conosco. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. Hum. Olha só que interessante. Que tá Então, dando o um que ponto estava de quando vai acontecendo? acontecer, né? Exatamente. Então, é uma profecia interessante, porque diz assim, olha, deixa eu contar uma coisa para você, Acais. A virgem vai ter um filho, certo? E aí, quando esse filho tiver na idade de comer mel e manteiga, quando ele tiver na idade de saber o que é certo e errado, quando ele entrar mais ou menos nessa idade aqui, é com que idade que uma criança come mel e manteiga? Eu aprendi isso, né? Tô com filho agora, né? Bebezinho não pode comer mel, né? Se der mel a ele, ele Uhum. pode morrer, né? Então, mel é uma coisa que ele só pode comer quando tiver um pouquinho mais velho, né? Manteiga também ele não Uhum. pode comer agora, né? Mas qual é a idade em que uma criança sabe, assim, discernir o que é certo e o que é errado? Certo? Então, não sei, mas é bem relativa essa questão, mas vamos pensar talvez aqui uns 8 anos, certo? Seis, Sei oito lá, anos. 8 anos, né? Ok. Então, a mensagem que está sendo passada para Acais é o seguinte: olha, Acais, a Virgem vai ficar grávida e daqui a 8 anos, esses reis que estão ameaçando você, fique sabendo que os países deles serão arrasados e eles não serão mais uma preocupação para você. Então, essa profecia ia se cumprir no tempo de Acais. E Acais ia ver aqueles reis que estavam ameaçando ele desaparecer. Aquelas nações desapareceram. Uhum. Esse é o sentido da profecia de Isaías para Acais. Certo? Uhum. Então, esse texto precisa ser lido assim dentro do contexto. Certo? Uhum. Mas é claro que aí Mateus, cheio do Espírito Santo, olha para esse texto e diz, olha, aconteceu isso lá no Velho Testamento. Nasceu um menino. E aí, quando Uhum. esse menino nasceu, a ameaça, quer dizer, os países que estavam ali oprimindo Israel já não eram mais uma realidade. Então esse menino trouxe bênção e veio de uma virgem. Rapaz, essa é a história de Jesus. Olha, uma virgem deu à luz a um menino e esse menino mudou a história do povo de Deus. Tudo mudou. Uhum. Então, tá entendendo o exercício que Mateus fez? Uhum. E só para deixar bem claro, PC, até o momento em que Mateus escreveu,
a sua, vamos dizer assim, interpretação, ou a ligação que ele fez com a profecia lá de Isaías, só havia esse primeiro significado que você apresentou para a gente agora, né? Então veja, do público original que leu Isaías, né, naquela situação, ou que viveu aquela situação, ele só conhecia essa interpretação. A própria interpretação que Isaías explicou para Acais. Até que Mateus explicasse para a gente, olha, Jesus aí, vamos dizer assim, né? Então aí a gente pode ter segurança para informar isso. Então, novamente, deixando bem claro, qual é o exercício aqui? É interpretar as coisas nos seus devidos contextos. Só então a gente vê uma outra possibilidade ou outro ensino em um outro momento, não é? Exatamente. É aquela história da progressividade da revelação divina, né? Então, no Velho Testamento, desculpe, as coisas estavam sendo construídas ainda. No Novo Testamento está tudo pronto. Então, assim, eu preciso entender o momento em que as coisas estão sendo construídas ainda, né? E entender o que a palavra significou ali naquele momento de construção. E depois olhar para tudo pronto para ler aquele texto. Então, é fazer os dois exercícios, aí o nosso estudo bíblico é uma riqueza. PC, nosso tempo está esgotando. Eu quero dar as nossas palavras finais, quer dizer, as minhas, né? Depois vocês podem dar as suas. Então, gente, foi muito bom estar com vocês aqui essa noite. Foi muito bom compartilhar com vocês algumas passagens que mostram o que nosso Cristo, o Cristo de Deus, ele cuida de seu povo desde sempre. Não é? A gente viu lá que nos principais momentos, e com certeza em muitos outros, Jesus estava lá agindo, sendo mantimento espiritual, mantimento físico, cuidando do povo, para que no tempo oportuno, né, no tempo certo, ele viesse em plenitude e nos apresentasse a mensagem que salva nossas almas. Então foi um prazer estar com vocês. PC? É um prazer estar com vocês aqui. O que eu queria dizer assim para finalizar esse momento é que Jesus é muito mais grande do que a gente pensa que ele é. E ele faz parte da história da humanidade desde o começo. Ele ama a humanidade desde o começo. É por isso que morreu por ela. E quanto mais conhecimento a gente adquirir, maior Cristo vai parecer, né? Exatamente. O Cristo antigo e muito atual, que atua hoje, providenciando as coisas para a gente a todo tempo. Então, pessoal, boa noite e vejo vocês na nossa próxima live. Que assim seja. Amém. Tchau, tchau, pessoal.